O pessoal está falando para a gente falar do ministro Paulo Guedes. Eu pensei bastante se era para falar sobre isso diante de tudo que acontece. O pessoal tudo acha que é ataque, tudo acha que está fazendo, porque o cara é esquerdista, o cara é comunista, o cara, sei lá. Mas, pelo menos na minha opinião, foi algo absurdo que aconteceu. Acho que as pessoas não estão mensurando da maneira correta o que foi feito pelo ministro. Vou ser bem rápido para passar para vocês. Ele não estava num boteco, como muita gente fala, essa é piada de boteco. Ele não estava num boteco. E ele não é qualquer pessoa conversando no boteco. Ele é o ministro da Economia do Brasil. Ele estava numa palestra somente com empresários brasileiros de fora. Acho que era uma palestra na GV, se eu não me engano. O torcedor cobra muito da diretoria do Corinthians. Mas aí a diretoria do Corinthians não traz patrocínio, a diretoria do Corinthians não consegue vender o nome na arena. Como que você acha, você pode achar normal um ministro da economia falando com empresários, falando o que ele falou da arena e o que ele falou do Corinthians? Como um empresário recebe esse tipo de informação? Se você é corintiano, não acha isso absurdo, independente de quem você votou, pouco me importa nesse momento em quem você votou. Mas isso, para o Corinthians, é um absurdo. Porque as declarações que ele deu lá foram absurdas, porque são duas mentiras. Não é, ele brincou, são mentiras. Se você pega, a primeira informação, até o Vini já falou en passant sobre isso. Você pega os últimos 4 brasileiros, o Alex, me ajuda aí, quem foi que fez esse levantamento? Foi do UOL, né? Eu esqueci, o Marcelo, foi isso? Do UOL foi o Diego Salgado. O Diego Salgado. O Diego Salgado fez um levantamento muito legal, logo depois da polêmica, fazendo um levantamento de quantos pênaltis os times tiveram nessas últimas 4 edições do Brasileiro. O Corinthians é o último. É o que menos teve pênaltis marcados, foram 16. Contra o Atlético Mineiro, teve 27. Esses 4 anos foram na Arena Corinthians. Esse só de número já dá para ver a bobagem que foi falada pelo ministro. Sobre a parte do pagamento da Arena, que eu queria falar só um pouquinho sobre isso, é o seguinte, torcedor do Corinthians, escuta o que eu estou dizendo. A Arena Corinthians está sendo paga rigorosamente em dia. O Corinthians já repassou para a Caixa mais de 130 milhões. Como que é feito esse pagamento para a Caixa? O Corinthians, com essa nova diretoria, sentou com a Caixa, negociou novamente, falou, vamos acertar? Vamos acertar. De março a outubro de todos os anos, o Corinthians paga 6 milhões de reais por mês para a Caixa Econômica. Pinga na Caixa Econômica esse valor de março a outubro. De novembro a fevereiro, o Corinthians paga 2,5 milhões para a Caixa Econômica. Por que essa diferença? O Corinthians entrou numa negociação e falou, de novembro a fevereiro, eu não tenho jogo na arena. Então eu não consigo arrecadar tanto. Então você tem como quebrar essa parcela, vamos fazer essa parcela menor nesse período sem jogos, e aí no período com jogos a gente paga mais? Sentou, conversou, foi difícil, negociou, acertou. O Corinthians continua com a mesma meta que está no contrato, vai pagar a Arena em 12 anos. Isso eu estou falando com a Caixa. Então, esse tipo de informação... só para complementar, você vê como é importante a bilheteria para o Corinthians. 75% desses valores que o Corinthians repassa para a Caixa vem de bilheteria. E 25% são de eventos paralelos, que inclusive esse ano tem um monte já fechado, está com a agenda lotada. Então, são informações públicas. São informações que qualquer cidadão consegue ter. Principalmente o ministro da Economia falando com empresários. Ele vai me desculpar, pode ter votado em quem for, corintiano que não se sente indignado com uma bobagem dessa que foi falada. Isso é um crime falar isso. Isso é um absurdo falar isso para empresários. E passar pano para esse tipo de coisa é outro absurdo. Coloque isso na cabeça. O Corinthians é o único time que está pagando a Arena. É o único time cobrado a se pagar. Porque o resto não paga e ninguém fala nada. Então, a gente tem que ter cuidado. Você pode ter votado em quem for, mas estão falando do Corinthians, estão prejudicando o Corinthians com esse tipo de informação falsa. O mínimo que se esperava é um pedido de desculpa. E vai aqui também uma crítica à diretoria do Corinthians. Fez uma nota muito importante, repudiando as informações, só que logo em seguida fez um convite para o Paulo Guedes. Isso é um absurdo. Convidar ele, eu não quero ver esse cara nunca perto da Arena Corinthians. Porque o cara esculacha, fala mentira e você convida o cara para sua casa? Nunca.
Desculpa o desabafo. O que vocês acharam do assunto? Eu vou falar rapidinho, eu vou deixar o tempo todo pro Vini. Eu não quero me alongar. Quem me conhece sabe dos meus pensamentos políticos, os meus pensamentos tirando futebol. Mas você tocou em 2 pontos aí. O Corinthians foi ofendido. Se o torcedor corintiano não se sente ofendido, né? Quem sou eu para fazer o torcedor se sentir ofendido? Mas eu vou deixar 2 perguntinhas, 2 reflexões. Há 4 anos atrás, 4 não, 5 anos atrás, 6 anos atrás, o Marco Aurélio Cunha, quando era diretor de futebol de São Paulo, falou a mesma coisa que esse cidadão falou ontem no final de semana aí. 100% da torcida corintiana caía de pau no Marco Aurélio Cunha. Caía de pau no Marco Aurélio Cunha. O cidadão aí falou bobagem também. Eu não estou dizendo que o Marco Aurélio não falou bobagem. É que o Marco Aurélio falou bobagem e 100% da torcida batia em cima do Marco Aurélio. Esse cidadão aí falou bobagem, falou mentira, mostra o total desconhecimento da operação da Arena e parte da torcida do Corinthians relativizou o discurso do nobre ministro. Parte da torcida do Corinthians passou pano, tá? Para o nobre ministro. Qual é a diferença dos discursos do Marco Aurélio Cunha e do ministro? Ah, porque um é dirigente do São Paulo e o outro é ministro do atual governo? Fica aí a reflexão para você, corintiano. Bom, o Paulo Guedes me lembrou um pouco o Rosenberg, né? O cara tá com um puta pepino na mão para descascar, tanta coisa importante para resolver, e ele tá preocupado em fazer piadinha, né? Fazer brincadeirinha com o rival, fazer brincadeirinha com os outros. Até na hora que eu vi o vídeo, eu fiquei pensando até, né? Porque a gente fica discutindo muito essa coisa, né? O futebol tá chato, não pode mais falar nada, não pode mais brincar. Eu fiquei pensando nisso. Mas aí me veio o pensamento justamente do Turco, né? Se isso viesse de um torcedor, né? Se isso viesse, sei lá, até de um comentarista de futebol, que às vezes tem comentaristas um pouco mais folclóricos aí, que a gente aceita até uma parte de gozação e vai lá rebate, tudo bem. Agora nós estamos falando do ministro da Economia, de um cara que tem uma influência, de um cara que passa uma imagem, né, tanto aqui para o país como para o exterior. Então, essa declaração dele foi um absurdo, foi mentirosa, sim, e eu acho que todos os torcedores corintianos devem ficar ofendidos. Mas os que mais devem ficar ofendidos também são justamente os que votaram nesse governo. Justamente os que votaram nesse governo. Porque eles acabaram, né, o Paulo Guedes, né, acabou desmerecendo e fazendo uma piada com o time de vocês. Então, assim, é um absurdo completo em todos. E essa coisa de ficar estigmatizando o Corinthians com relação... Quero fugir um pouco da parte do pagamento da Arena, que vocês falaram muito bem. Essa coisa de ficar estigmatizando o Corinthians por conta de arbitragem, por conta de pênalti, a gente sabe que é uma das maiores balelas que existem no futebol. Isso daí quem criou foi o Milton Neves, com aquele tal do apito amigo. E aí tudo bem que até o Milton é um cara, né, que realmente leva as coisas na brincadeira, mas tem gente que leva a sério isso. Tem gente que acha que o Corinthians é ajudado em todo o campeonato. Então, eu quero lembrar para você, Paulo Guedes, que o Corinthians caiu, o Corinthians foi rebaixado quando o Lula era presidente. Como é que ele deixou isso acontecer? Então, se a Arena é um presente, então o Corinthians tem que parar de pagar. Então, paguem vocês agora aí, é um presente do governo, então é mais uma dívida que o PT deixou para vocês aí, paga vocês. A gente tem que parar de pagar, então. Então, assim, é balela. Essa coisa de... E os números estão aí.
de pênaltis, né? É sempre assim. Quando o Corinthians tem um erro a favor, que acontece, futebol acontece, isso é reverberado, isso é falado por dias, semanas, até meses. Agora, quando o Corinthians é prejudicado, parece que ninguém lembra. Então tá aí um pouco do meu desabafo também. Só para finalizar o desabafo, você falou muito bem. Se a arena é de graça, por que o Corinthians está pagando? Lógico. E só para deixar aí, o pessoal está discutindo muito na questão política. Quando o Haddad fez também a sacanagem lá da frente do Parque São Jorge, muitos não sabem. Ali no Parque São Jorge, antes de você entrar no Parque São Jorge, adentrar o clube do Corinthians, ali era um estacionamento, era uma rua em que outros governos tinham liberado ali para o Corinthians fazer o seu estacionamento. O Haddad, ele tomou aquilo lá, ele retomou. Eu fui tão contra o Haddad quanto eu estou sendo contra este ministro. Então, para mim, não tem essa de esquerda ou direita. Eu tenho, sim, a minha posição política. Mas falou do Corinthians, eu sou Corinthians. Eu não quero saber se é esquerda, se é direita. Como foi esse ministro que falou, ele deu azar de ser do outro lado, então apanha. Se fosse da esquerda, iria apanhar também, porque nós somos Corinthians. As pessoas só podem falar do Corinthians aquilo que sabe, e não aquilo que acham que sabe. O torcedor corintiano pode falar do Corinthians. O Corinthians, pra gente, é igual um filho. Nós podemos dar bronca no nosso filho. O cara da rua, não. Então, lave a boca para falar do Corinthians, qualquer um dos políticos aí, esquerda, direita, centro, em cima, embaixo. Não quero saber. Lave a boca para falar do Corinthians. Porque nós estamos falando aqui, Tobias, que o negócio da Arena foi dos melhores negócios, não. Aconteceram erros, foi mal projetado. A não venda do name right, que agora até hoje não se vendeu isso, né? O modelo que foi feito a Arena Corinthians de pagamento foi um erro de planejamento do Corinthians. Agora, como o Turco falou, as coisas estão sendo pagas. Quando vai quitar isso? Não sei, mas isso é um problema do Corinthians. O Corinthians não está devendo para ninguém, não. O Pedro, até se apareceu um superchat, o Pedro Antônio de Souza está falando que tinha que ter alguma forma de cobrar desse político, colocou político safado, que falou sobre isso. Até pode ter alguma coisa, só que, cara, o Corinthians não vai embarcar nisso, vai ser pior. Eu acho que fica pior pro clube, entendeu? Eu acho que o que falta pro clube é só a veemência e de nós, torcedores, defendermos o clube desse tipo de insinuação. Repito, um torcedor no boteco vai falar um monte de coisa. Um ministro para frente de empresários não pode chegar nesse ponto, nunca. Agora vamos trocar de assunto, senão o pessoal daqui a pouco vira réplica, vai ficar uma confusão aqui.